Livro de Samuel, capítulo 1. Havia um homem chamado Elcana, da tribo de Efraim. Elcana morava em Ramataim Zofi, na região das montanhas de Efraim. Elcana era filho de Gerorão. Gerorão era filho de Eliu. Eliu era filho de Tou. Tou era filho do Efraimita Zufi. Elcana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, o nome da outra era Penina. Penina não tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. Todos os anos, Elcana e suas famílias faziam uma viagem até ao tabernáculo, em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os dois filhos de Eli, Ofone e Finéias. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele comemorava o acontecimento feliz, dando presentes a Penina. Além disso, dava presentes também aos filhos dela. Embora ele amasse muito a Ana, ele só podia dar a ela um presente, porque o Senhor fez com que Ana não tivesse filhos. Acontece que Penina piorava a situação, porque fazia muita coisa para deixar Ana irritada, pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló. Por isso, Ana chorava muito e não tinha nem vontade de comer. "O que está acontecendo com você, Ana?" perguntou o marido. "Por que não come? Por que você fica tão triste pelo fato de não ter filhos? Ter a mim como marido não é melhor do que ter 10 filhos?" Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo. O sacerdote Eli estava assentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo uma profunda angústia e chorava amargamente, enquanto fazia sua oração ao Senhor. Ana fez este voto: "Senhor dos céus, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então eu darei esse filho de volta ao Senhor, e ele será seu por todos os dias da sua vida, e os seus cabelos nunca serão cortados." Ele percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração, porém não ouvia som algum. Então ele pensou que Ana estivesse embriagada. "Era preciso vir aqui embriagada?" perguntou Eli. "Afaste-se desse vinho, desse vício." "Por favor, senhor," respondeu ela. "Não estou embriagada. Estou muito triste. Isso sim. E estava abrindo meu coração diante do Senhor. Por favor, não pense que sou apenas uma mulher embriagada. Oro assim por sofrer grande preocupação e aflição." "Nesse caso," disse Eli, "tenha bom ânimo. Levante-se. Vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda o que você pede, seja lá o que for." "Oh, oh, Senhor, muito obrigada!" Ana exclamou. Voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família inteira se levantou bem cedinho de manhã, na manhã seguinte, e foi ao tabernáculo adorar o Senhor uma vez mais. Depois voltaram para casa, em Ramá. Quando Elcana deitou-se com Ana, o Senhor se lembrou dela. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E, passado o devido tempo, ela teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, que significa pedido a Deus, porque conforme ela disse, eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Elcana, Penina e os filhos dela fizeram uma viagem anual ao tabernáculo. Desta vez, sem a companhia de Ana, pois ela disse ao marido: "Vamos esperar até que o menino esteja desmamado, e então eu
o levarei ao tabernáculo e o deixarei lá para sempre. Está bem, faça como achar melhor, concordou Elcana. Seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa, até que o menino desmamou. Então, apesar do menino ser ainda muito pequeno, ela o levou ao tabernáculo em Siló. Levou também um novilho de 3 anos para o sacrifício, uns 30 e poucos litros de farinha e um pouco de vinho. Depois do sacrifício, levaram o menino a Eli. Senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote. Eli: sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me deste este filho, e ele atendeu o meu pedido. Agora eu o trago como se o estivesse devolvendo ao Senhor, por todos os dias em que ele viver. Assim ela deixou o menino ali no tabernáculo para servir ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana. Esta foi a oração que Ana fez. Quanto me regozijo no Senhor, quanta força e bênção Ele me tem dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque o Senhor me salvou do meu problema. Quanto me regozijo! Ninguém é tão santo quanto o Senhor. Não há outro Deus, nem há rocha alguma como o nosso Deus. Deixe de ser tão orgulhosos e arrogantes. O Senhor sabe tudo, inclusive o que vocês fizeram, e Ele julgará suas ações. Aqueles que eram poderosos já não são mais poderosos. Os que eram fracos agora são fortes. Os que estavam bem de vida agora estão passando fome. Os que passavam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Aquela que tinha muitos filhos agora não tem mais. O Senhor mata, o Senhor dá a vida. Alguns Ele faz pobres e outros Ele faz ricos. A um Ele faz cair e a outro Ele levanta. Do pó Ele levanta o pobre, sim, de um monte de cinzas, e trata a esse pobre como príncipe, que se assenta nos lugares de honra, porque toda a terra é do Senhor, e Ele põe o mundo em ordem. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus ficam em silêncio na escuridão. Ninguém será vitorioso somente pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu o Senhor troveja contra eles. Ele julga a terra de ponta a ponta. Ele dá grande força ao seu rei e dá grande glória ao seu ungido. Então eles voltaram para casa, em Ramá, sem o menino Samuel. E Samuel se tornou ajudante do Senhor, porque ele auxiliava o sacerdote Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Ora, os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam ao Senhor. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto, quando alguém oferecia sacrifício, e enquanto a carne do animal sacrificado era cozida, o empregado espetava um garfo grande de 3 dentes na carne que estava dentro da panela, e exigia que tudo quanto o garfo tirava fosse entregue aos filhos de Eli. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló, a fim de adorar. Às vezes, o empregado vinha antes mesmo de terminada a cerimônia de queimar a gordura sobre o altar e exigia a carne crua antes de ser cozida, de maneira que ela pudesse ser preparada à vontade dos sacerdotes. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda. Então o empregado dizia: não, ou você me dá a carne agora, ou eu a tomo à força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses moços era muito grande, pois tratavam com pouco caso as ofertas que o povo trazia ao Senhor. O ministério de Samuel. Embora ainda fosse uma criança, Samuel era o auxiliar do Senhor.
e usava um pequeno manto de linho igual ao manto do sacerdote. Cada ano, a mãe de Samuel fazia para ele uma túnica e lhe dava quando vinha com o marido para oferecer sacrifício. Antes de voltarem para casa, Eli abençoava a Elcana e Ana e pedia a Deus que desse a esse casal outros filhos, que tomassem o lugar deste que eles haviam dado ao Senhor. E o Senhor concedeu a Ana 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia, prestando serviço ao Senhor. Eli já estava muito velho, mas ele sabia muito bem o que passava ao seu redor. Sabia, por exemplo, que seus filhos eram dados a conquistar as moças que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas horríveis a respeito do que vocês fazem. Ele disse aos seus filhos: é uma coisa horrível fazer o povo do Senhor pecar. O pecado comum recebe castigo pesado. E quanto mais pesado será o castigo por este pecado que vocês cometem contra o Senhor. Porém, eles não deram atenção ao que o pai lhes dizia, porque o Senhor tinha planos de matá-los. O pequeno Samuel ia crescendo em 2 sentidos. Estava ficando cada vez mais alto e tornava-se o predileto de toda a gente e do Senhor também. Profecia contra a casa de Eli. Um dia veio a Eli um homem de Deus com este recado da parte do Senhor: não manifestei eu o meu poder quando o povo de Israel era escravo no Egito? Não escolhi eu a seu pai, Levi, dentre todos os irmãos dele, para ser meu sacerdote e sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar um manto de sacerdote quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei a vocês, os sacerdotes, as ofertas queimadas, ofertas essas trazidas pelo povo? Por que, então, vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Por que você, Eli, tem honrado mais os seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram, comendo o melhor das ofertas do meu povo. Portanto, eu, o Senhor Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família da tribo de Levi sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continue a fazer o que fazem. Honrarei somente aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Acabarei com a sua família, de modo que ela não me prestará mais serviço como sacerdotes. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo. Ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo, mas você e sua família estarão em aflição e necessidade. Nenhum da sua casa vai ficar velho. Os que sobreviverem viverão em tristeza e angústia, e seus filhos morrerão na guerra. E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então farei surgir um sacerdote fiel, que estará a meu serviço, e fará tudo quanto eu mandar fazer. Abençoarei os filhos dele, e a sua família servirá aos meus reis para sempre, como sacerdotes. Então todos os seus filhos se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles dirão, arranje-me um trabalho entre os sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. Samuel capítulo 3, 1 Samuel 3. Deus fala com Samuel em sonhos. Enquanto isso, o pequeno Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias, eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. Porém, uma noite, depois que Eli tinha ido deitar-se, com a idade que tinha agora, Eli estava quase cego.
e Samuel dormia no templo, perto da arca. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Pronto, respondeu Samuel. O que foi? E levantou-se e correu ao quarto de Eli. Aqui estou! Que é que o Senhor deseja? Perguntou Samuel. Não chamei você, disse Eli. Volte para a cama. E ele voltou. Então o Senhor chamou novamente: Samuel! E de novo Samuel se levantou e correu ao quarto de Eli. Pronto, disse o menino. Que é que o Senhor quer? Não, eu não chamei você, meu filho, disse Eli. Pode deitar-se novamente. Antes disso, Samuel nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor, portanto não conhecia ainda a voz de Deus. E o Senhor chamou o menino pela terceira vez, e mais uma vez Samuel se levantou e foi ao quarto de Eli. Chamou o Senhor? Perguntou Samuel. O que deseja? Então Eli entendeu que era o Senhor que tinha falado ao menino. Por isso, ele disse a Samuel: Vá deitar-se, e se alguém o chamar novamente, responda: Pronto, pode falar, Senhor, que estou ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se. E o Senhor veio e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Pronto, estou ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar toda a gente alarmada. Vou cumprir o que disse a Eli que eu faria. São coisas terríveis a respeito das quais já preveni a Eli. Não é de hoje que venho ameaçando castigar Eli e toda a sua família, porque seus filhos não respeitam a Deus. E Eli não os repreende. Portanto, resolvi que os pecados de Eli e dos seus filhos nunca serão perdoados por meio de sacrifícios e ofertas. Samuel conta a visão a Eli. Samuel ficou deitado até que amanheceu o dia. Até que o dia amanheceu. E depois ele abriu as portas do templo, como de costume. Porém estava com medo de contar a Eli o que o Senhor lhe havia dito. Mas Eli chamou Samuel e lhe perguntou: Meu filho, que foi que o Senhor disse a você? Conte-me tudo, e que o Senhor lhe dê castigo se você escondia alguma coisa de mim. Então Samuel contou a Eli o que o Senhor tinha falado. É a vontade do Senhor, respondeu Eli, que ele faça segundo a vontade dele. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e o povo atendia com todo cuidado os conselhos que Samuel dava. E todo Israel, desde Dan até Berzeba, soube que Samuel ia ser profeta do Senhor. Então o Senhor continuava a dar mensagem a Samuel, revelando-se no tabernáculo, em Siló, e Samuel transmitia tais mensagens do povo de Israel. 1 Samuel capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. Naquele tempo Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer. Os filisteus se acamparam em Afeque e, avançando em formação de batalha, derrotaram a Israel, matando 4.000 soldados israelitas. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento e os seus dirigentes discutiram sobre quais os motivos por que o Senhor permitiu que fossem derrotados. Vamos trazer para cá a arca que está em Siló, disseram. Se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará em nosso meio, e por certo ele nos salvará dos nossos inimigos. E assim mandaram buscar a arca do Senhor dos céus, que está assentado num trono acima dos anjos. Ofni e Finéias, filhos de Eli,
acompanharam a arca ao campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca chegando, soltaram gritos de alegria tão altos que quase fizeram o chão tremer. Que é que está acontecendo por lá? Perguntaram os filisteus. Que é que significa toda essa gritaria no acampamento dos hebreus? Quando disseram que era porque a arca do Senhor tinha chegado, eles ficaram apavorados. Deus veio ao acampamento deles! Clamaram os filisteus. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa assim antes. Quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Lutem como nunca lutaram antes, ó filisteus, ou então nós tornaremos escravos deles, assim como eles se tornaram nossos escravos. Assim os filisteus lutaram como nunca. Israel sofreu nova derrota. 30.000 homens de Israel morreram naquele dia, e os restantes fugiram para suas tendas. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. A arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim saiu correndo do campo de batalha e chegou a Siló no mesmo dia, com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça. Eli estava à beira da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Quando chegou, o mensageiro da frente de batalha e contou o que havia acontecido, toda a cidade soltou um grande grito. Que barulheira é essa? Perguntou Eli. E o mensageiro correu para onde Eli estava e lhe contou o que havia acontecido. Eli estava com 98 anos de idade e era cego. Acabo de chegar do campo de batalha. Eu estava lá hoje, disse a Eli. Israel foi derrotado e milhares de soldados israelitas estão mortos no campo da luta. Ofni e Finéias também morreram e a arca foi tomada. A morte de Eli e da mulher de Finéias. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido, a arca, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois Eli era muito velho e gordo. Durante 40 anos ele havia sido juiz em Israel. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida. Quando ela ouviu dizer que os filisteus tinham tomado a arca e que seu marido e seu sogro estavam mortos, imediatamente começou a sentir dores de parto. Um pouquinho antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram a ela que tudo estava bem e que o bebê era um menino. Porém, ela não o respondeu, nem deu sinal de vida. Mas logo em seguida, falando com muita dificuldade, em voz muito baixinha, disse: Chame o menino de Icabote, pois a glória de Israel acabou. Icabote significa não há glória. Ela deu ao menino esse nome porque a arca de Deus tinha sido tomada e porque seu marido e seu sogro estavam mortos. 1 Samuel capítulo 5. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Os filisteus pegaram a arca de Deus que haviam tomado no campo de batalha em Ebenezer e levaram para o templo da imagem de Dagon, na cidade de Asdod. Mas quando os moradores de Asdod foram ver a arca, na manhã seguinte, a imagem de Dagon estava caída, com o rosto voltado para o chão, diante da arca de Deus. Então levantaram a imagem e a puseram em pé no seu lugar. Mas, na manhã seguinte, havia acontecido a mesma coisa. A imagem estava caída diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos da imagem estavam separados do corpo, caídas junto à porta de entrada. Só ficou inteiro o corpo da imagem. É por esse motivo que, até hoje, nem os sacerdotes de Dagon, nem os seus adoradores pisam no batente da porta do templo de Dagon, em Asdod. Então o Senhor começou a destruir o povo de Asdod
e das vilas vizinhas, com uma praga de tumores. Quando o povo viu o que estava acontecendo, exclamou: Não podemos mais ter aqui a arca do Deus de Israel. Ele vai fazer perecer a nós todos, juntamente com o nosso Deus Dagom. Então convocaram uma reunião dos prefeitos das 5 cidades dos filisteus para decidirem como se livrariam da arca, e acharam que a coisa mais certa a fazer seria levar a arca para Gate. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a destruir sua população, jovens e velhos, com a praga dos tumores, e o povo ficou em completo desespero. Por isso mandaram a arca para Ecrom. Mas quando o povo de Ecrom viu que ela se aproximava, foi aquela gritaria: Estão trazendo a arca do Deus de Israel aqui para nos matar também? Assim reuniram de novo os prefeitos e imploraram a eles que enviassem a arca de volta ao seu próprio país, para que o povo filisteu não morresse todo, pois muitas pessoas estavam com a praga e a cidade inteira estava morrendo de medo. As pessoas que não morriam estavam gravemente enfermas e havia choro e lamentação por toda parte. 1 Samuel capítulo 6. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. A arca do Senhor esteve durante 7 meses na terra dos filisteus. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhadores para perguntar: O que vamos fazer com a arca de Deus? Que espécie de presente devemos mandar com ela quando a devolvermos à sua própria terra? Sim, mandem a arca do Deus de Israel de volta com um presente, disseram ao povo. Mandem uma oferta pela culpa, de maneira que acabe essa praga. Depois disso, se a praga não acabar, saberão que não foi o Deus de Israel que mandou a praga sobre vocês. Qual a oferta pela culpa que devemos mandar? O povo perguntou, e os sacerdotes e adivinhadores disseram: Mandem 5 modelos de ouro dos tumores causados pela praga, e 5 modelos de ouro dos ratos que têm arruinado toda a terra, tanto as cidades principais como as vilas. Se enviarem esses presentes e renderem louvores ao Deus de Israel, talvez ele pare de castigar vocês e o Deus que vocês adoram. Não sejam teimosos e rebeldes, como o faraó e os egípcios. Eles não quiseram permitir que Israel saísse, até que Deus os destruiu com pragas horrorosas. Agora, construam um carro novo e prendam a ele vacas que nunca antes puxaram carro. Os bezerrinhos vocês levem para casa e prendam no curral. Coloquem a arca de Deus no carro, ao lado de um cofre com as ofertas pela culpa, os modelos de ouro dos ratos e dos tumores, e deixem que as vacas sigam pelo caminho que quiserem. Se elas cruzarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem para Bet-Semes, então saibam que foi o Deus de Israel que trouxe este grande castigo sobre nós. Se não seguirem e voltarem a seus bezerros, então saberemos que a praga foi simples coincidência e de maneira alguma foi enviada por Deus. Assim, o povo fez conforme as instruções recebidas. 2 vacas com bezerrinhos novos foram presas ao carro. Seus bezerros ficaram presos no curral. Depois colocaram no carro a arca do Senhor e o cofre com as imitações de ouro dos ratos e dos tumores. E de fato, as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes e iam berrando enquanto puxavam o carro. Os prefeitos filisteus foram atrás delas até a fronteira de Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e quando viram a arca, gritaram de tanta alegria. O carro entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou em pedaços a madeira do carro para fazer fogo e matou as vacas que foram oferecidas ao Senhor como sacrifício queimado. Diversos homens da tribo de Levi tiraram a arca e o cofre do carro e os colocaram sobre a pedra. Os homens de Bet-Semes
ofereceram sacrifícios queimados e outros sacrifícios ao Senhor naquele dia. Depois que os 5 prefeitos filisteus viram tudo aquilo, voltaram a Ecrom naquele mesmo dia. Os 5 modelos de ouro dos tumores enviados pelos filisteus como oferta ao Senhor pela culpa eram presentes dos prefeitos das principais cidades de Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrom. Os ratos de ouro eram para oferta a Deus pela culpa das outras cidades dos filisteus, tanto as cidades fortificadas como as vilas do interior, controladas pelas 5 cidades principais. A propósito, a grande rocha sobre a qual puseram a arca de Deus ainda pode ser vista em Bet-Semes, no campo de Josué. Porém o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque eles olharam para dentro da arca. E o povo chorou por causa das muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. Quem pode estar perante o Senhor, este Deus santo? Clamaram. Para onde enviaremos a arca? Daqui? Assim mandaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim. Eles contaram que os filisteus tinham trazido de volta a arca do Senhor. Venham buscar a arca para vocês, eles imploraram. 1 Samuel capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eliezer para tomar conta dela. Samuel exorta ao arrependimento. A arca permaneceu ali durante 20 anos, e durante esse tempo o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado ao seu povo. Nessa ocasião, Samuel disse ao povo: Se, na verdade, vocês desejam voltar ao Senhor, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Astarote. Tome a decisão de obedecer somente ao Senhor. Então ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Pois os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Astarote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: Venham todos a Mispa, e orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram ali e, numa grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor. Também jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento por causa dos seus pecados contra o Senhor. Assim foi em Mispa que Samuel se tornou juiz de Israel. Os filisteus são vencidos. Quando os chefes filisteus souberam que havia tanta gente em Mispa, chamaram os seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus se aproximavam. Insista com Deus para nos salvar dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeirinho que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor, e orou a Deus para que ajudasse Israel, e o Senhor atendeu. No momento em que Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou com uma poderosa voz de trovão que vinha do céu, e eles ficaram numa tremenda confusão e medo, e com isso os israelitas os derrotaram. Foram atrás deles desde Mispa até perto de Bet-Car, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, porque ele disse: Até este ponto o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não invadiram mais Israel durante o tempo em que Samuel viveu, porque o Senhor estava contra eles. As cidades israelitas situadas entre Ecrom e Gat, que foram conquistadas pelos filisteus, agora foram devolvidas a Israel, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus, e havia paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante de sua vida. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia seu tribunal, primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispa.
dos territórios vizinhos dessas cidades traziam a ele os casos que precisavam de julgamento. Depois ele voltava a Ramá, pois ali é que estava a sua casa. E ali também Samuel julgava os casos que lhe eram apresentados. Em Ramá, ele edificou um altar ao Senhor. Samuel capítulo 8. Os israelitas pedem um rei, e Deus concede-o. Ao ficar velho, Samuel se aposentou e nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. Joel e Abias, seus filhos mais velhos, foram juízes em Berzebá, porém não eram como seu pai, pois tinham muita cobiça por dinheiro. Aceitavam o dinheiro para favorecer a uns e prejudicar a outros, e eram muito corruptos para fazer justiça. Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá, a fim de discutir o problema com Samuel. Disseram a Samuel que desde que ele se aposentou, as coisas tinham mudado muito, pois seus filhos não eram homens de bem. Escolha um rei para nós. Veja que todas as outras nações têm seu rei, disseram os chefes de Israel. Samuel não ficou contente com esse pedido de um rei e orou ao Senhor pedindo conselho. Faça o que eles pedem, respondeu o Senhor, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Desde quando os tirei do Egito, continuamente me abandonaram e seguiram a outros deuses, e agora tratam a você da mesma maneira. Faça conforme eles pedem, mas também não deixe de avisar a eles com toda a seriedade o que é ter um rei. Assim Samuel contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Se vocês insistem em ter um rei, ele vai convocar os seus filhos, e esses rapazes terão de correr na frente dos carros do rei. Alguns serão obrigados a chefiar os soldados do rei na guerra, enquanto outros trabalharão como escravos. Serão forçados a cultivar os campos do rei e fazer as colheitas sem receber pagamento. Terão de fabricar armas para os soldados e equipamentos para os carros de combate. Ele vai tomar suas filhas e obrigará essas moças a cozinharem para ele, fabricar pão e perfumes. Tomará de vocês o melhor dos seus campos e das suas plantações de uvas e de oliveiras, e dará essas propriedades aos amigos dele. Tomará a 10ª parte das colheitas de vocês e dará aos seus amigos prediletos. O rei exigirá os escravos que vocês possuem e também os jovens mais excelentes, e usará os seus animais para obter lucros. Vocês terão de entregar a ele a 10ª parte dos seus rebanhos e serão escravos do rei. Vocês vão chorar lágrimas amargas por causa deste rei que estão exigindo, mas o Senhor não virá ajudar vocês. Porém, o povo não quis atender ao aviso de Samuel. Mesmo assim, ainda queremos um rei, eles disseram, porque desejamos ser iguais às nações ao nosso redor. Ele nos governará e nos conduzirá à guerra. Samuel contou ao Senhor o que o povo havia dito, e o Senhor respondeu novamente: então faça conforme eles pedem, e dê a eles um rei. Assim Samuel concordou e mandou que os homens voltassem para casa.